transporte rodoviário de cargas continua sendo o principal modal logístico no Brasil, responsável por até 75% do escoamento da produção nacional, segundo pesquisa da Fundação Dom Cabral. No ano passado, o setor recebeu cerca de 6 bilhões de reais em investimentos, um crescimento de 26% em relação a 2023, e deve continuar nesta crescente este ano. E apesar dos desafios estruturais e financeiros, o setor está em plena transformação tecnológica e regulatória. Empresas que investirem em inovação, sustentabilidade e capacitação terão vantagem competitiva. E o transporte rodoviário seguirá mesmo como pilar da logística nacional, mas com perfil cada vez mais digital, seguro e eficiente? Eu sou William França e é para conversar sobre este cenário e os desafios no transporte de cargas no Brasil que eu recebo hoje o deputado Diego Andrade, que representa Minas Gerais pelo PSD, e o deputado Zé Trovão, que representa Santa Catarina pelo PL. Senhores, sejam muito bem-vindos ao Câmara Debate. Eu vou usar uma estratégia de ordem alfabética, começar com o deputado Diego. Vou fazer a mesma pergunta para os dois. Na sua visão, deputado Diego Andrade, o senhor que está no seu 4º mandato, o senhor tem um histórico ligado ao setor de cargas, o senhor foi relator lá atrás, o senhor, na verdade, foi integrante da comissão especial que tratou do marco regulatório do transporte rodoviário de cargas e integra como suplente a Comissão de Viação e Transportes. Então, o senhor está dentro desse universo do tema de hoje. Qual a avaliação que o senhor faz do cenário hoje? Como é que está o Brasil neste contexto do transporte de cargas? Olha, é um cenário muito desafiador, né? O Brasil, sem caminhão, o Brasil para, é um modal principal hoje para escoar as cargas no país, né? Por mais que a gente avance em outros modais, nós temos que ter uma atenção especial ao transporte, né, rodoviário, ao transportador em especial, e nós temos ainda muitos gargalos de infraestrutura, né? Carece melhorias nas estradas, a gente precisa de ter mais segurança nas estradas, muito roubo de cargas, e aí coloca em risco o motorista, né? O transportador acaba sendo vítima aí dessas quadrilhas, e a gente tem tentado, aqui no Congresso Nacional, apresentar propostas para colaborar, né, ao lado do meu amigo Zé Trovão, na Comissão de Viação e Transporte, como, por exemplo, o PL 6290, que pune o receptador de carga roubada. Porque enquanto tiver quem compra carga roubada, vai ter o sujeito estimulado a roubar, assassinar um caminhoneiro. Então é importantíssimo que a gente consiga priorizar esse projeto da nossa autoria, que já está na CCJ, a gente espera que ele seja aprovado, para poder avançar nessa questão e punir o sujeito que compra carga roubada. Tá certo. Esse é um dos desafios. Esse é um dos desafios. Podemos citar aqui também a questão dos pontos de parada, né? Os pontos de descanso. Nós não temos pontos de descanso adequados. Nós avançamos muito na lei do motorista, quando nós colocamos os detalhes, né, de quem vive nas estradas, né, o tempo de descanso, o tempo de espera, como que aquilo seria remunerado. Mas, assim, infelizmente, aí uma crítica à decisão do Supremo, que colocou em xeque tudo que foi votado aqui no Congresso. O Supremo tem feito isso reiteradas vezes. Eu acho que ele tem errado muito, porque tem que respeitar, principalmente, a posição, a construção feita nas casas legislativas pelos deputados, pelos senadores. E depois nós tivemos aí um trabalho da CNTT com a CNT, que assinaram juntos embargos de declaração para que a lei pudesse vigorar, né? A questão do tempo de descanso, o tempo de espera, porque a gente tem que ter uma legislação que conversa com a realidade do transportador brasileiro. A gente não pode ficar fazendo regras sem conversar com quem está sentado no volante, não é isso, Zé Trovão? É isso mesmo. Exatamente. Então, a palavra agora é com o deputado Zé Trovão. O senhor está no seu 1º mandato. Caminhoneiro, o senhor me falou que atuou durante 7 anos, né? Durante 7 anos. Saí da estrada para vir para o Congresso Nacional. Exatamente. Se não tivesse que estaria lá até hoje. O senhor integra também como suplente a Comissão de Viação e Transportes e o senhor propõe a reativação do Fórum Permanente do Transporte Rodoviário de Cargas, é isso? Fórum TRC. Nós temos vários gargalos dentro do transporte. O Diego falou uma coisa que é muito importante aqui, que eu acho que é o grande vilão do transportador hoje. Hoje o transportador não tem segurança jurídica e muito menos segurança nas estradas. Ele se vê num parâmetro onde ele não sabe para exatamente que caminho seguir. O caminhoneiro hoje, ele transporta o que eles entregam para ele transportar sem poder questionar, porque quando ele vai questionar,
os órgãos federativos que deveriam ser os representantes e estar na fiscalização não faz, ou por falta, segundo eles, de pessoas para trabalhar, como é o caso da NTT, ou por falta de condições de fiscalizatória. 2018, Diego, você vai se lembrar que naquela paralisação ela tinha por um objetivo. O óleo diesel chegou a R$ 3,70, isso ponto importante, e o Brasil parou. Nós paramos. Eu estava em cima da pista como motorista rodoviário de cargas, segurei no peito e na raça na cidade de Montes Claros com o apoio inclusive da população e nós logramos um êxito, que foi pela primeira vez o caminhoneiro autônomo carregar o seu frete dentro de uma tabela justa, onde ele consegue arrematar o seu recurso e aquele recurso ter como disponibilidade pagar o transporte e sobrar o que é necessário para manter esse caminhão de pé. Hoje isso não existe mais. Hoje... Se perdeu por conta da inflação? Não se perdeu por conta da inflação, porque continua sendo pago a tabela de frete. O embarcador ele é obrigado a pagar. Quem não paga a tabela de frete são os atravessadores. São as pessoas que entregam essa carga. E quando você busca o problema, eles dizem, olha, a gente não consegue fiscalizar, a gente não consegue chegar nesse entendimento. Então, desde o início do meu mandato, eu tenho tentado construir dentro do parlamento e com ajuda externa, porque recebi negativamente do Ministério de Inovação e Tecnologia um pedido de um recurso que eu fiz para que a gente construísse um aplicativo que fizesse toda a gestão do transporte unificada entre federações e confederações, entidades ligadas como DENIT, ANTT, Polícia Federal, Ministério dos Transportes, para que a gente acabasse de uma vez por todas com essa questão de quem paga, quanto paga, porque o caminhoneiro não recebe no final. Hoje, Diego, se você fizer uma pesquisa num pátio de um posto e perguntar para um caminhoneiro, você prefere andar numa estrada esburacada ou prefere receber um frete decente? O cara vai dizer... Ou prefere andar numa estrada boa e não receber o frete decente. Ele vai falar, eu prefiro andar numa estrada esburacada e receber o frete da maneira que deveria, do que andar numa estrada boa e não ter o frete. Só que daí você entra para o segundo lado. As estradas têm péssimas condições de tráfego e o frete continua defasado no bolso daquele que realmente transporta. Nessa questão das estradas, deixa eu tentar recuperar aqui um número que eu levantei. É muito pouco, né? Atualmente a malha rodoviária brasileira é uma das maiores do mundo, com mais de 1.700.000 quilômetros de estradas, mas apenas uma pequena fração é pavimentada. E nessas não pavimentadas as cargas são transportadas, muitas delas, não é isso? Exato, as cargas elas percorrem de canto a canto no Brasil. Às vezes sai de uma propriedade rural para chegar num porto, para esse produto voltar. Quando a gente vê aí o sucesso, por exemplo, do agronegócio, por trás desse sucesso está a logística de transporte, né? Está o transportador, está o caminhoneiro, porque boa parte dessa carga vai de caminhão. E olha a dificuldade que o pessoal passa, o Zé Trovão colocou muito bem aqui. Além de estradas ruins, nós temos a insegurança, os roubos de cargas e vejam só, eles sequer conseguem fazer seguros. Por isso eu apresentei, ainda no meu primeiro mandato, em 2011, Zé Trovão, o projeto que autorizava as associações de caminhoneiros a se organizarem para fazer o autosseguro, né? Essa demanda chegou para mim na época pelos cegonheiros, eles reuniram e falaram, Diego, entre nós, se um caminhão for roubado, a gente reparte o prejuízo entre todos os associados. É uma forma, porque se eu for fazer individualmente numa seguradora, chegam a cobrar R$70 mil de um seguro, aí inviabiliza, ele trabalha sem seguro. Então nós apresentamos esse projeto, virou uma lei, né? E ficou agora está a regulamentação dessa lei. É a 14.599? Não, eu vou pegar o número dela certinho. Não, tudo bem, mas é porque eu tenho aqui um número. Mas hoje, inclusive, no Congresso Nacional, na data de hoje, teve uma discussão sobre a regulamentação. Estava o pessoal da FENACAT aqui discutindo a regulamentação da lei. Porque, na época, ela atrasou muito a sua votação, porque as associações de carros pequenos, né, tentaram aproveitar dessa iniciativa para regularizar essa atividade que já existe. Seguro para carro pequeno tem a preços módicos aí, diversos. Não tem é para os caminhoneiros. Então, isso ficou claro, essa ressalva para os caminhoneiros, mas falta a regulamentação. Aí um apelo aqui ao governo que faça logo a regulamentação para que os caminhoneiros possam, né,
dentro das suas associações, né, com grupos de caminhoneiros, claro que tem que ter uma regulamentação para isso, se protegerem para ter segurança nas estradas. E um apelo também que a gente estimule, né, a construção de pontos de parada, porque nas novas concessões isso já está incluído lá, mas nós temos ainda muitas estradas antigas. Minas Gerais tem a maior malha viária do Brasil. A gente vê com esperança, quando o Renan conseguiu agora concluir alguns processos, que era uma preocupação nossa. É o Renan Filho, exato, ministro do Transporte. A gente vê com alguma esperança, porque quando eu vejo essa guerra ideológica tão grande, eu fico tentando focar na lucidez, nos assuntos que interessam a todos os brasileiros. O cara de direita, de esquerda, de centro, todo mundo vai percorrer uma estrada. Uma estrada boa, segura, ela interessa a todos. Então, independente de qual governo, a gente tenta focar nos assuntos que interessam ao Brasil. Nós tivemos lá agora a concessão, Zé Trovão, você que já percorreu essas estradas todas, esteve em Montes Claros, da 381. Nós tivemos a concessão, que era uma rodovia da morte, ainda né? A gente está aguardando essas obras, da 262, a partir ali de Nova Serrana. Eu participei ativamente, mobilizando prefeitos, lideranças do transporte, para saber o que estaria naquele empreendimento, porque investimento e fluxo, você vai chegando ali no valor do pedágio. Todo mundo quer a obra, mas não quer o pedágio. Então, você tem que chegar ali no que é viável para ter um pedágio justo e quais as obras estritamente necessárias. Então, a 262 avançou, a 040 avançou, e a gente está numa esperança, Zé Trovão, de ter o da 251. E eu até fiz uma sugestão, porque certamente é a rodovia que você pegou lá, na época que você parou lá. Lá no norte de Minas. No norte de Minas, que liga todo o Nordeste brasileiro com o Sudeste. Ela vai de Montes Claros... Ela vai de Montes Claros até chegar lá na Divisa Alegre, que já é divisa Minas. A 135, nós já tivemos boa parte dela duplicada, estruturada. Foi muito bem feito. Já na minha época, inclusive, já estavam você já percorreu, terceiras faixas. Eu continuo percorrendo, porque sou um deputado municipalista, eu nasci dentro de uma empresa de transporte também, Zé Trovão, e lá, na época do meu avô, a gente tinha que aprender a lavar peça, montar, trocar lona de freio. Então, assim, alguma experiência, porque ele dizia, ele já é falecido, mas ele dizia que para o sujeito liderar, ele tem que saber fazer. Então, na empresa de transporte, a gente passou lá por todas as fases também, que a gente sabe a luta que é. E assim, fala que a gente acaba tendo óleo diesel no sangue, né? Exato. E querendo ver esse país avançar. Deputado Zé Trovão, o deputado Diego falou dessa questão do seguro. Em 2023 foi aprovada uma lei que instituiu o seguro obrigatório RCV para veículos de carga. É dessa regulamentação que ele fala ou este aqui é um outro? Não, este é um outro aspecto. E até, não sei se está sabendo, Diego, a regulamentação que a Fonacat trabalhou em cima, ela acabou agora trazendo um prejuízo para as associações. Criando-se a obrigatoriedade das associações colocarem uma empresa de gerência. Isso vai encarecer em 60% o seguro do associado. Olha a maluquice. Hoje, um seguro de uma associação custa de 2% até ela pode chegar a 6% do valor do veículo. Enquanto um seguro de carga, de seguro do veículo, do caminhão, numa seguradora comum, pode ser de 12% até 15%. A diferença é gritante. O cara, hoje o autônomo, ele não consegue sequer comprar um pneu decente para colocar no seu caminhão. Quanto mais pagar um seguro caro. Como a gente falou aqui agora, seguros de 70, 80 mil reais anual, que isso gera um custo aí de 5, 6 mil. Esse cara fala, pô, mas o caminhoneiro não consegue pagar 5, 6 mil por mês de um seguro? 7 mil, 8 mil? Olha, ele conseguiria se ele tivesse ganhando para isso. E não acontece. Então, o que pode acontecer agora é um colapso. Porque o cara sem seguro, ele já tem um bem que já não é atualizado, que é o maior problema, é um outro grande problema do caminhoneiro, é que ele continua trabalhando com um implemento rodoviário obsoleto, muitas vezes muito antigo, de 1970, 1980, 1990, porque ele não conseguiu entrar no caminhão daquele momento. Não estou dizendo nem novo, mas um caminhão de 5, 6, talvez até 10 anos de uso. Qual é uma vida útil para um caminhão? Não existe, é eterno. Conservação. Tem caminhão de 1958 rodando nas estradas, às vezes melhor do que caminhão novo. É muito estado de conservação. Mas, sejamos sinceros, qual o caminhoneiro que prefere trabalhar num FNME do que no FH dos novos?
E os caminhões novos, eles têm um cockpit, né? São caminhões moderníssimos. A gente tem que cada vez mais... de segurança, de reforço, equipamentos né? de segurança, de conforto. Alguns são até um apartamento, né? Para num ponto de parada você descansar. Por isso que a lei não é fácil. Quando você fala do sujeito descansar dentro do caminhão, se for para ele dormir dentro de um 11-13, né? Eu dormi muito. Comecei no 78. Mas é uma loucura. É uma loucura. É um desafio. Agora tem máquinas novas que você tem, que são apartamentos, né? Alguns Volvo 0 km, Scania 0 km, são apartamentos. Então, assim, é um setor que ele está se modernizando. Mas é razoável ainda. É razoável, mas a gente tem melhorar bastante. A gente tem que possibilitar ao caminhoneiro ter acesso a essa nova tecnologia, né? E vem um agravante agora que está preocupando bastante. A gente sabe que é uma vocação do Brasil o biodiesel, mas a gente está preocupado. Hoje eu sempre estive aqui na Comissão de Viação e Transporte, mas esse ano eu fiquei como presidente da Comissão de Minas e Energia, estou na Comissão de Transporte também, dando sequência ao lado do meu amigo Zé Trovão. Mas a gente tem uma preocupação muito grande com os danos que o excesso de biodiesel, sem fiscalização, estão provocando na mecânica desses veículos também. Eu ia perguntar dessa questão da tecnologia, se esses novos combustíveis, se isso não ajuda, pelo que eu estou entendendo, depende de como ou de que máquina melhorar a qualidade do biodiesel. É muito relativo, porque nem tudo que é muito avançado tem a comprovação. É como se você pegasse uma vacina e olha, essa vacina foi feita hoje, eu vou aplicar em você amanhã. O biodiesel é a mesma coisa, é o que está acontecendo. O biodiesel ele cria um problema gigantesco, porque a mistura do combustível, o problema não está no biodiesel. Se você usar só o biodiesel, puro, 100% biodiesel, você não vai ter problema nenhum. Esse veículo vai andar, vai estar assegurado, porque não tem composição. Quando você pega, hoje nós estamos indo para B15. Olha, nós não temos testes comprobatórios desde o B7. O B7 foi o último que passou, inclusive por testes mundiais. É 7% de biodiesel no diesel. Que seria o B7. Testes mundiais não ultrapassaram. Outros países, Estados Unidos, a Europa, eles não ultrapassaram. Por quê? Olha, até aqui é padrão, até aqui deu certo. Quando você começa a aumentar esta carga... Hoje está em 15%, pelo que eu estou entendendo. Está em 15%. Em 15%. O que acontece? Você está com um veículo parado num lugar como a minha região, que é muito fria. Por exemplo, agora, há 15 dias atrás, nós tivemos uma das maiores geadas do ano na nossa região. Foi muito forte. Foram quase 5 dedos, assim, de mão assim, de gelo. Isso num caminhão que está com um produto B15, o que vai acontecer? Ele cria uma borra, ele tranca tudo e aquilo ali vira... Tipo uma graxa. Entope tudo. Exatamente. É tipo uma graxa. Aquilo cria um problema mecânico. É assim, ó. Mais uma despesa para o transportador, dá manutenção nisso tudo para continuar, né? Exatamente. Isso que a gente está falando do transporte rodoviário de caso do caminhão, mas você tem que lembrar que a máquina agrícola usa o diesel também, vai ter esse problema. Você tem que lembrar que o barco que vai navegar também vai usar... As caminhonetes a diesel também. Tudo isso. Você vê, ó, eles estão fazendo, e isso foi uma discussão que eu briguei aqui muito. Essa responsabilidade é da ANP, da Agência Nacional do Petróleo? As agências passam por um momento terrível agora, que é a falta de estrutura e cortes, né? Ela deveria fiscalizar a qualidade dos combustíveis. Isso. Eu estava agora na presidência da comissão discutindo isso, conversando, né, com líderes do setor sobre isso, que ela deveria estar fazendo um papel de fiscalização. Semana retrasada, nós tivemos aí anúncios de que ela ia suspender a fiscalização na contramão. Então nós temos que fortalecer as agências para elas fazerem a fiscalização, para garantir a qualidade do combustível. A gente sabe que é uma vocação do Brasil o agronegócio, que, portanto, é importantíssimo prestigiar o etanol e até o biodiesel. Mas tem que ter essa segurança para a gente não transformar num problema para o transportador. Esse que é o cuidado que a gente tem que estar sempre atento aí. E, Diego, tem mais problema para o transportador. E tem mais uma coisa. As empresas que dizem que fez o teste, fizeram testes em veículos usando 100% biodiesel. Ah, sim. Não a mistura. Não a mistura. Quando foi falado sobre isso, eu disse, é claro que vocês têm o teste positivo. Vocês pegaram o veículo e usaram 100% biodiesel. Está lá, na plaqueta do teu veículo. Veículo em teste 100% biodiesel. Esse veículo não vai ter problema. Existe uma... E falo isso abertamente. Existe um lobby e alguém está ganhando muito bem para isso. Alguém está levando muita coisa para casa para estar apoiando isso,
sem ter testes reais e aprofundados na eficácia. Volto a dizer, países desenvolvidos não ultrapassaram o limite do biodiesel porque sabia que ia criar problemas. E os testes comprovam que... Até me permite, só uma parte. Por favor. A gente lembra quando o álcool começou, lá no Proálcool, os carros de manhã não pegavam. Nós tínhamos muitos problemas no passado, né? E como que evoluiu, né? No Brasil. É uma vocação do Brasil, o agro. Portanto, eu prefiro acreditar que nós precisamos aprimorar para não trazer problema. Do mesmo jeito que aprimorou o carro a álcool, hoje você pega um carro flex, você abastece ele a álcool, a gasolina, você praticamente não vê diferença. Nós temos que aprimorar, né? Temos que ter esses investimentos para poder utilizarmos realmente o biodiesel, porque você está gerando emprego no campo, claro, mas com segurança. A grande preocupação, eu sei que é a preocupação do Zé Trovão também, é de não danificar o carro do caminhoneiro, que já é tão sofrido, o cara não faz seguro, o cara está rodando em estrada ruim, ele não tem tempo de, né, local adequado para ele parar, ele é assaltado o tempo inteiro, não tem uma lei que pune quem compra a carga roubada, é um absurdo. Um apelo aos meus colegas deputados aqui, vamos votar esse projeto. Poxa, a maior parte dos produtos, a gente conhece o preço de mercado. Chegou uma carga muito barata, desconfia. Poxa, a maior parte dos produtos, uma carga de celular, uma carga, enfim, de produtos, você sabe quem são os representantes. Chegou de alguém suspeito, não compre. Aí aquele brasileiro, que tem um ou outro que gosta de levar vantagem em tudo, poxa, esse cara tem que punir. Tem um outro, tipo 90%. Pois é, mas esses caras merecem ser punidos no que diz respeito, comprou carga roubada, caça o CNPJ da empresa dele. Eu gosto dele porque ele é mediador, eu já sou o contrário. Esse ponto vou discordar dele. O biodiesel está inserido porque existe interesse de alguém. Senão não estaria inserido dessa maneira. Eu acho que ele é necessário, porque nós precisamos cuidar do meio ambiente, da emissão de gás, mas não podemos aceitar que isso seja empurrado goela abaixo na vida do caminhoneiro sem estudos específicos. E o caminhão elétrico? Nós estamos caminhando para o final, eu não queria perder essa oportunidade. Esse aí esquece, ele demora 50 anos para funcionar. Não sou eu que falei, eu tive lá na feira, foi o que eles me falaram. A gente espera, eu sou mais otimista um pouquinho, a gente espera que as tecnologias cheguem, né? O setor energético, por exemplo, olha o boom que aconteceu com os painéis fotovoltaicos, né? Há 10 anos isso era improvável. Ninguém, chegando essa tecnologia, todo mundo assustado hoje, fornecendo 40 GB de energia. Não, coisa benéfica demais. Os próprios veículos elétricos, há 2, 3 anos atrás, a gente quase não via nas ruas. Hoje você já vê, já tem montadora instalada no Brasil. E será onde vão jogar as baterias? Pois é, tem essa lance, tem a questão das baterias, tem a questão da reciclagem dessas baterias, enfim. Mas assim, eu acredito que essas novas tecnologias a gente tem que ir acompanhando e acompanhando também o que o mundo está fazendo, né? Porque nós não vivemos numa ilha, né? O Brasil não é uma ilha. Exatamente. Tem as vocações do país, que nós temos que priorizar aquilo que é melhor para o Brasil, mas temos que estar atento no crescimento dessas tecnologias mundo afora, porque vem um movimento muito forte pelo combustível limpo, né? Mas eu até brinquei 50 anos, eu não acredito que seja 50 anos. Eu acho que a gente ainda precisa de pelo menos uma década para entender como que isso vai funcionar, porque, vamos lá, todo mundo, e eu quero fazer um paralelo muito a um discurso que o próprio PT, a esquerda, usa bastante, né, sobre a questão de sustentabilidade, preservação ao meio ambiente. O que me preocupa com o carro elétrico, isso não precisa, engloba até no caminhão elétrico, é justamente o descarte. Como que será feito o descarte do futuro? Nós estamos falando de baterias altamente corrosivas, nós estamos falando de baterias que têm uma emissão muito perigosa, que pode causar câncer, que pode causar vários problemas para o meio ambiente. Você não pode pegar uma bateria dessa, qualquer bateria de um celular, e jogar no meio, lá numa floresta, né? Se a Marina estivesse escutando isso aqui agora, ela infartava. Então a gente tem que entender que o acelero da tecnologia para a questão elétrica é maravilhoso. Cara, a gente precisa, lá na minha propriedade, por exemplo, a gente consegue gerar energia através dos painéis. Isso é maravilhoso, mas tem que ser cuidado e tem que ter um tato muito importante, porque quando você leva para o caminhão pesado, você está tratando de uma coisa que não está andando com apenas 500 quilos, 600 quilos. Você está tratando de um veículo que só por ele mesmo, ele já pesa as suas 17, 18 toneladas. E quando com carga pode chegar a 80 toneladas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai entregar para o transporte, para que isso não gere um problema e um risco de colocar vidas de pessoas em perigo por conta de uma tecnologia que ainda
é uma inovação que precisa de crescimento. É isso aí. Sou extremamente favorável, gente, a gente brinca às vezes, sou extremamente favorável que o elétrico funcione, quero continuar andando com o meu V8, mas que o elétrico funcione e que a gente faça o bom uso dessa tecnologia, porque ela é importante. Mas tem que ser com pensamento, raciocínio e muito cuidado para a gente não entregar um produto de má qualidade que vai encarecer ainda mais o transporte e que pode gerar um problema para o futuro irreversível. O papo está excelente, já chegamos ao final do nosso programa. Eu tenho 30 segundos para cada um. 30 segundos, eu comecei com o senhor, vou começar agora. 30 segundos para o senhor. Qual é a grande mensagem para o caminhoneiro, para o transportador de carga? Eu vou ser sucinto. Enquanto eu estiver aqui como deputado federal, enquanto eu tiver Diego Andrade e outros parlamentares que têm a mesma ideia que a minha, nós estaremos lutando para transformar o transporte rodoviário de cargas em uma profissão onde todos querem estar, não numa profissão onde todos querem sair. Hoje nós estamos perdendo grandes profissionais, deixando de formar bons profissionais, porque o transporte rodoviário de cargas perdeu a sua essência. Nós, eu, Diego Andrade e muitos outros aqui, vamos transformar aquilo que era o sonho dos nossos pais, avós, na realidade dos nossos filhos e netos. Muito obrigado, deputado. Olha, agradecer ao Zé Trovão, muito combativo, parceiro, com ótimas intenções, querendo o melhor para o transportador, e a gente está junto nessa batalha de melhorar. Nós precisamos valorizar o transportador, né, que é tão importante. O Brasil viu, quando os caminhoneiros pararam, o país parou completamente, faltou tudo. Nós vimos a importância do setor naquele movimento, porque todos os dias é o Brasil, através do transportador de carga, se movimentando e o desenvolvimento econômico acontecendo. Então, o que a gente quer é valorizar essa profissão, porque muitos jovens hoje, assim como eu, tinham o sonho de tirar a carteira, de poder dirigir um caminhão, de dirigir um ônibus. Aquilo era a nossa meta. Hoje a gente não vê os jovens querendo ir para essa profissão, justamente pelo ponto que o Zé Trovão tão bem colocou aqui, que é a desvalorização aí do transportador. Nós temos que valorizar a profissão, valorizar quem deixa a sua família para passar os dias nas estradas sem as condições devidas. Eles precisam ser valorizados e é por eles que nós vamos estar lutando aqui no Congresso Nacional, ao lado do Zé Trovão. Senhores, muito obrigado pela participação nesse programa de debate, foi excelente a conversa. Desejo sucesso nas devidas iniciativas de cada um e quando tivermos novidades, por favor, retornem para a gente contar novidades. Eu conversei com o deputado Diego Andrade, do PSD de Minas Gerais, e com o deputado Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, sobre os cenários e desafios do transporte rodoviário de cargas no Brasil. Quer saber mais detalhes sobre esse tema que tratamos aqui? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br e as nossas redes sociais. Para rever e compartilhar este programa, busque o canal da Câmara no YouTube. Muito obrigado por sua atenção.